Você confia nos seus remédios? Você toma há anos, alguns todos os dias, alguns só quando precisa e raramente questiona. O seu médico receitou em algum momento? Ou você comprou na farmácia sem nem precisar de receita e você passou a confiar naqueles potinhos como se fossem parte de você? Mas hoje eu preciso te dizer uma verdade que precisa ser dita com muita calma e com muito respeito. Existem 5 remédios extremamente comuns nos armários de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, que em certas situações, e principalmente em uso prolongado, podem aumentar o risco de infarto e derrame. E o objetivo deste vídeo não é te assustar, não é te fazer parar nenhum tratamento, é exatamente o oposto. É te dar conhecimento para uma conversa muito mais inteligente e muito mais segura com o seu médico. Eu preciso pedir uma coisa logo de cara, e por favor, leva isso a sério. Nenhuma informação deste vídeo é razão para você interromper um remédio por conta própria. Em alguns casos, parar de repente é mais perigoso do que continuar tomando. Alguns desses medicamentos exigem desmame médico cuidadoso. Outros, se interrompidos no momento errado, podem desencadear crises sérias. Então, prometa para si mesmo agora. Você vai ouvir tudo, anotar o que importa e levar para a próxima consulta com o seu médico, combinado? Eu sou o Dr. André Tavares, médico formado pela Universidade de Lisboa com formação em cardiologia. E em mais de 15 anos atendendo pessoas com mais de 60 anos, eu vi muito de perto o que acontece quando o organismo de uma pessoa madura encontra um remédio que era seguro aos 40, mas que aos 65 começa a se comportar de forma diferente, porque o corpo muda, o metabolismo muda e o que era leve no fígado e nos rodeantes pode virar peso depois. É isso que eu vou te explicar hoje. Vamos aos 5 remédios, do mais comum ao mais surpreendente. E o quinto, o último, é aquele que provavelmente está na sua casa agora, que você torna anos sem questionar e que mais me preocupa em silêncio. Fica comigo até o final. Antes de começarmos, deixa eu te mostrar algo rápido. No livro Saúde após os 60, eu reuni estratégias simples de nutrição e hábitos diários que ajudam a melhorar a energia, fortalecer os músculos, cuidar da memória e proteger o coração. Tudo explicado de forma prática, com alimentos fáceis de encontrar. O link está no primeiro comentário e na descrição. Agora vamos ao vídeo. Remédio número 5. Anti-inflamatórios comuns, conhecidos como anti-inflamatórios não esteroidais. Eu falo de medicamentos como o ibuprofeno, o diclofenaco, o naproxeno, a nimesulida e vários outros que se vende facilmente em qualquer farmácia, muitas vezes até sem receita. Eles são usados para dor de cabeça, dor nas articulações, dor de coluna, dor muscular, inflamação. Eles funcionam sim, são eficazes contra a dor. O problema é o que eles fazem além de tirar a dor. Esses anti-inflamatórios reduzem a produção de substâncias chamadas prostaglandinas. E essas mesmas substâncias têm papel importante em proteger as paredes dos vasos sanguíneos, em controlar a pressão arterial e em manter os rins funcionando bem. Quando você toma anti-inflamatório com frequência, especialmente por muitos dias seguidos ou em doses altas, esses efeitos colaterais se somam. A pressão sobe, os rins ficam sobrecarregados, o sangue tende a ficar mais propenso a formar coágulos. E em pessoas com fatores de risco já presentes, isso aumenta o risco de infarto e derrame de forma significativa. Estudos publicados em revistas importantes documentaram isso de forma clara. O que conversar com seu médico? Pergunte se a sua dor crônica realmente precisa de anti-inflamatório ou se existe alternativa. Para muitos casos, o paracetamol é uma opção mais segura para o coração. Para dor articular, anti-inflamatórios tópicos em pomada ou gel têm muito menos absorção no resto do corpo. Fisioterapia, calor, alongamentos e terapia ocupacional podem ajudar muito. Se você toma anti-inflamatório quase todo dia para alguma dor, esse é um sinal de que você precisa de uma reavaliação, não para tomar para sempre. Remédio número 4. Descongestionantes presentes em medicamentos de gripe e resfriado. Aquelas cápsulas e comprimidos coloridos que tantos brasileiros tomam quando estão entupidos no inverno, ou aqueles antigripais combinados que se vende sem receita. Os ingredientes que descongestionam, normalmente a pseudofedrina
epinefrina ou a fenilefrina têm uma ação direta sobre os vasos sanguíneos. Eles os contraem, desentupir o nariz. O problema é que essa contração não acontece só no nariz, ela acontece nos vasos sanguíneos de todo o corpo, e isso pode causar picos de pressão arterial e desencadear arritmias. Para uma pessoa jovem e saudável, esse efeito passa quase despercebido, mas para alguém com mais de 60 anos, especialmente quem já tem pressão alta ou problemas no coração, esse aumento súbito pode ser perigoso. Já vi pacientes irem ao pronto-socorro com pressão altíssima depois de tomarem um simples antigripal por causa de uma gripe. É menos raro do que parece. O que conversar com o seu médico? Se você precisa aliviar o nariz entupido, pergunte sobre soluções salinas para a lavagem nasal, que são muito eficazes e seguras. Antialérgicos sem descongestionante podem ser uma opção, e sempre leio o rótulo dos remédios de gripe antes de tomar, especialmente se eles têm aquela letra D no nome, que muitas vezes indica a presença do descongestionante. Espera um momento porque eu preciso falar diretamente com você. Se você se identificou com algum desses dois primeiros e está pensando em algum remédio que você toma sem refletir muito, escreve aqui embaixo nos comentários a palavra receita em letras maiúsculas. Eu quero saber quantas pessoas estão revendo a sua farmácia interna e eu leio cada comentário pessoalmente. E se este vídeo está te abrindo os olhos para uma conversa importante com o seu médico, curte agora e compartilha com quem você ama, especialmente com pessoas que vivem se automedicando. Você pode estar evitando uma tragédia. Agora vamos para os 3 mais sérios, e eu te peço atenção total. Remédio número 3. Corticoides em uso prolongado. Estou falando de remédios como a prednisona, a prednisolona, a dexametasona, entre outros. Esses são remédios poderosos e muito úteis em várias situações, como crises de artrite, asma, problemas autoimunes, alergias graves. Eles salvam vidas em momentos de emergência. O problema não é o uso curto e bem indicado. O problema é quando esses remédios se tornam parte da rotina diária, semana após semana, mês após mês e nem sempre com supervisão médica rigorosa. No uso prolongado, os corticoides elevam a pressão arterial, aumentam o açúcar no sangue, podendo levar ao diabetes, causam retenção de água, aceleram a formação de placas nos vasos, ou seja, contribuem para a aterosclerose e enfraquecem os ossos, aumentando o risco de fraturas. E tudo isso, somado em pessoas com mais de 60 anos, é um conjunto de fatores que aumenta significativamente o risco cardiovascular. E aqui está o aviso mais importante deste tópico. Você jamais deve parar um corticoide de repente, especialmente se você usa muito tempo, o corpo se acostumou com a presença dele e a sua glândula adrenal, que produz o cortisol natural, fica enfraquecida. Parar de repente pode desencadear uma crise grave chamada insuficiência adrenal aguda, que é uma emergência médica. Por isso, qualquer mudança no uso do corticoide é decisão médica, com um desmame gradual, supervisionado e cuidadoso. O que conversar com o seu médico? Se você usa corticoide oral por muito tempo, marque uma consulta para reavaliar a indicação. Pergunte sobre alternativas mais seguras para sua condição específica, como medicamentos modificadores da artrite, bombinhas para asma, terapias específicas para condições autoimunes. Pergunte se há possibilidade de redução gradual da dose. Essa conversa pode mudar o seu prognóstico de longo prazo. Remédio número 2. Pílulas para dormir, especialmente os benzodiazepínicos e medicamentos similares. Estou falando de remédios como o clonazepam, o diazepam, o alprazolam, o lorazepam, o zopidem. No Brasil, são remédios usados por milhões de pessoas, especialmente acima dos 60 anos, muitas vezes há anos e anos seguidos. Eles ajudam a dormir, ajudam a controlar a ansiedade e, por isso, se tornaram quase um hábito. Mas existem riscos sérios que precisam ser conversados. O primeiro risco mais imediato é o de quedas. Esses remédios aumentam significativamente o risco de o idoso cair durante a noite ao acordar para ir ao banheiro ou logo pela manhã. E uma queda em uma pessoa idosa pode resultar em fratura de quadril, que muda completamente o curso da vida. O segundo risco é cardiovascular.
Estudos com adultos mais velhos mostraram que o uso prolongado de benzodiazepínicos está associado a maior risco de eventos cardiovasculares e a maior mortalidade em geral, principalmente quando combinados com álcool ou outros medicamentos. Mas escuta com muita atenção, você não pode, em hipótese alguma, parar essas pílulas de uma hora para outra. A retirada súbita desses medicamentos pode causar uma síndrome de abstinência muito séria, com ansiedade extrema, insônia rebote, tremores e, em casos mais graves, até convulsões. Qualquer redução precisa ser feita de forma muito gradual, ao longo de semanas ou meses, sob orientação médica direta. O que conversar com o seu médico? Marque uma consulta tranquila para falar sobre o seu uso dessa medicação. Conte há quanto tempo você toma, em que dose. Pergunte sobre a possibilidade de um plano de redução gradual, se for o caso. Discuta alternativas para insônia, como melatonina sob orientação, higiene do sono, terapia cognitivo-comportamental para insônia, que tem evidência muito boa para a ansiedade. Existem opções mais seguras a longo prazo. Tudo isso com o seu médico ao seu lado, com o plano. O que você acabou de ver é só uma pequena parte do que a nutrição e os hábitos certos podem fazer na sua saúde depois dos 60. No livro Saúde após os 60, eu explico como usar alimentos comuns para ajudar na força muscular, na circulação, na memória e no bem-estar geral. Se quiser ver tudo isso em detalhe, o link está na descrição. E agora chegamos ao remédio número 1, aquele que eu te prometi no começo, o mais comum, o mais subestimado e o que está provavelmente na sua casa agora mesmo, tomado há anos sem questionar. Remédio número 1, inibidores da bomba de prótons em uso crônico. Estou falando do omeprazol, do pantoprazol, do exomeprazol, do lansoprazol e outros remédios da mesma família. Esses remédios reduzem a produção de ácido no estômago e são extremamente eficazes para tratar refluxo, úlceras, gastrite. E aqui está a questão. Eles foram criados para tratamentos de curta duração, geralmente algumas semanas, ou para casos específicos que precisam de uso prolongado sob acompanhamento. Mas a realidade no Brasil e em muitos outros países é que milhões de pessoas, especialmente idosos, tomam esses remédios todos os dias, há 5, 10, 15 anos, sem nunca terem reavaliado se ainda precisam. E o uso muito prolongado tem efeitos que muita gente desconhece. Ele atrapalha a absorção de vitamina B12, de magnésio e de cálcio. Pode prejudicar a função dos rins ao longo dos anos. Pode aumentar a chance de algumas infecções intestinais, e estudos observacionais grandes sugeriram que o uso crônico está associado a um sinal de aumento de risco cardiovascular, especialmente quando combinado com outros fatores de risco. Esse sinal ainda é debatido em parte na comunidade médica, mas é considerável o suficiente para que o uso crônico mereça uma reavaliação periódica. E aqui está o ponto que muita gente nunca pensou. Muitas pessoas que tomam omeprazol há anos não precisam mais ou nunca precisaram em uso contínuo. Foram receitadas durante uma crise de refluxo. Ficaram tomando por hábito. Ninguém reavaliou e o remédio virou parte da rotina. O que conversar com o seu médico. Marque uma consulta especificamente para reavaliar o seu uso desse remédio. Pergunte se você ainda precisa em uso contínuo. Pergunte sobre estratégias para reduzir, como diminuir a dose aos poucos, usar só quando precisar ou substituir por antiácidos mais leves. E olha, melhorar os hábitos faz uma diferença enorme. Fazer refeições menores, não comer pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar, elevar a cabeceira da cama, reduzir café, álcool, frituras e gorduras. Todos esses cuidados ajudam a controlar o refluxo sem remédio em muitos casos. Resumo dos 5 remédios: anti-inflamatórios em uso frequente, descongestionantes em medicamentos de gripe, corticoides em uso prolongado, pílulas para dormir, especialmente benzodiazepínicos, inibidores da bomba de prótons em uso crônico. O que fazer agora? Eu quero parar um momento e falar com você de coração. Eu sei que esse vídeo trouxe muita informação e talvez você tenha reconhecido vários desses remédios na sua rotina. Eu quero que você faça 3 coisas agora na ordem. Primeira, anote o nome dos remédios que você toma. Tudo! Inclusive aqueles que você compra na farmácia sem receita.
Segunda, marque uma consulta com o seu médico, ou com o seu médico de família, ou com o clínico que cuida de você. Leve a lista. Diga abertamente: doutor, eu vi um vídeo e quero conversar sobre a real necessidade de cada um desses remédios na minha rotina. Terceira, e essa é absolutamente fundamental, não mude nada por conta própria. Saia da consulta com um plano feito junto com o seu médico, não com uma decisão tomada sozinho. A reavaliação dos remédios em pessoas mais velhas, que os médicos chamam de desprescrição, é uma das coisas mais importantes que se pode fazer pela sua saúde depois dos 60 anos. Mas precisa ser feita com cuidado, com método, com acompanhamento. E uma coisa que eu preciso reforçar, com toda a honestidade: muitos desses remédios são absolutamente necessários para muitas pessoas. Quem usa corticoide para uma doença grave precisa continuar usando. Quem usa pílula para dormir há anos pode precisar de meses para reduzir com segurança. Quem usa o omeprazol para um esôfago de Barré vai precisar mantê-lo. Cada caso é único. O que importa é que essas decisões sejam tomadas com o seu médico, com base no seu caso e revisadas periodicamente. Nunca é tarde para cuidar da sua saúde. A medicina preventiva é o melhor remédio. E hoje você adicionou ao seu cuidado um olhar inteligente, vigilante, sobre o que entra todos os dias no seu corpo. Esse olhar pode te proteger de problemas que muita gente nem desconfia. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua saúde e quer viver com mais qualidade. No livro Saúde Após os 60, eu mostro como a nutrição e hábitos simples podem ajudar a recuperar energia, fortalecer o corpo, melhorar a memória, cuidar da circulação e manter a autonomia por mais tempo. São mudanças práticas com alimentos acessíveis e orientações fáceis de seguir no dia a dia. Se quiser transformar a sua rotina de forma simples e realista, clique no primeiro link da descrição e conheça o livro. Se este vídeo te ajudou, compartilhe agora, especialmente com quem cuida de pais idosos, com quem mora com alguém mais velho, com quem toma muitos remédios. Esse tipo de informação precisa circular porque ela protege e empodera. Quanto mais gente conhecer, mais conversas inteligentes vão acontecer nos consultórios. E me conta nos comentários quais desses 5 você toma ou alguém da sua família toma. Há quanto tempo você sabia desses riscos? Eu leio cada um. E essa nossa comunidade aqui está cheia de gente que decidiu ser parceira ativa do próprio tratamento e não paciente passivo. Eu sou o Dr. André Tavares e nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se, cuide de quem você ama e lembre-se sempre, o melhor uso de qualquer remédio é o uso consciente, conversado e revisado periodicamente com o seu médico.